Uma palavra rápida sobre posicionamento. Não é? O governo Bolsonaro, na minha opinião, merece uma crítica severa em relação à forma e ao conteúdo com que tem posicionado o Brasil no mundo, nas questões gerais e na questão específica. Neste período de 100 dias, é quase criminosa a conduta do governo brasileiro em relação aos interesses nacionais e a sua subalternização aos interesses estrangeiros, mas especialmente é chocante, constrangedora a vassalagem do governo brasileiro ao Império Norte-Americano. O Brasil cedeu, sem nenhuma contrapartida, nada de volta, quebrando uma tradição centenária, a isenção de visto para os americanos, sem contrapartida, ou seja, o brasileiro que precisa viajar para os Estados Unidos tem que tirar visto. O americano que quiser vir para o Brasil não precisa de visto. O Brasil cedeu aos americanos uma cota de 750 mil toneladas de trigo, para importar trigo americano, 750 mil toneladas, sem nenhuma contrapartida, e isto vai dizimar a triticultura, especialmente do sul do Brasil. O Brasil cedeu para os norte-americanos a base de Alcântara, permitindo que um pedaço do território nacional, isso na minha opinião viola a Constituição Federal, mas é um crime, e o Congresso Nacional ainda vai avaliar sobre isso, e nós precisamos pressionar, uma área do território brasileiro ficará proibida de acesso aos brasileiros, salvo autorização por autoridades americanas. O que quer supor que os americanos basearão seus serviços de inteligência e serviços de defesa e militares em território nacional brasileiro pela primeira vez na história, desde a Segunda Guerra Mundial, onde nós fizemos um tratado para sermos aliados no enfrentamento do nazifascismo. O Brasil aceitou passivamente um papel ridículo, né, de porrete dos norte-americanos na questão da Venezuela, violentando uma tradição do Barão do Rio Branco, em que a nossa posição nesse tipo de constrangimento não é tomar lado, é mediar este conflito e desarmar essa bomba. Resultado prático, hoje, potências internacionais estão baseadas com efetivo militar e instrumental de guerra no território vizinho ao Brasil, com potencial de atingir o território brasileiro, inclusive o aeroporto de Manaus está sob controle venezuelano pela quantidade de mísseis terra-ar russos que estão baseados na Venezuela por conta dessa estúpida e não consultou ninguém para tomar essa providência. Os militares brasileiros estão muito infelizes, para ficar numa palavra modesta, com esse tipo de conduta, sem se falar nesses gestos translocados em relação a Israel, descuidadamente. O Lula visitou Israel e visitou a Palestina. E o Brasil segue sendo uma área imune ao terror internacional. O Brasil segue. Na medida em que nós tomamos um lado, e o presidente, sem consultar ninguém, nem o Trump fez isso, visita um território que é alegado pela comunidade internacional e palestina como território ocupado, e visita ao lado da autoridade política de Israel, nós simplesmente entramos num conflito frontal que foi agravado pela vulgaridade do filho, Flávio, que é inclusive presidente, eminente senador Everton e Cid Gomes, da Comissão de Assuntos Internacionais do Senado Federal da República. Essa declaração dele, puxando briga com o Hamas, o preço de pagar isso é um risco de colocar o Brasil num ambiente onde nós jamais precisaríamos estar. Portanto, esta talvez seja uma nota mais crítica que eu faço ao governo Bolsonaro. Além de tudo prático que nós estamos aqui, é um governo absolutamente entreguista do interesse nacional a potências estrangeiras. Muito obrigado por sua atenção. Presidente, aqui na ponta, e tem trazido para o debate a questão dos privilégios e dos militares. Agora mesmo você citou a presença de um grande número de ministros militares no governo, e além desses ministros, há um grande número de militares na política dele. Eu penso que um projeto nacional de desenvolvimento, como eu comovidamente defendo que o Brasil precisa, e a isso eu estou dedicado a minha vida inteira, tem que, para existir com eficácia, tem que ter duas pernas muito sadias e sólidas. Uma política exterior, que afirme soberanamente os interesses do Brasil numa comunidade internacional multipolar, assentada na lei e não na violência, que abomine o neocolonialismo, a intrusão na vida alheia, das nações por qualquer tipo de prepotência. E outro, uma força armada profissional, moderna, bem equipada, decentemente remunerada, respeitada pela sua população
E eu só estou citando esse exemplo para fazer um repto, uma espécie de cobrança, né, para que os militares brasileiros, que fazem um notável esforço de se profissionalizar, de defender o interesse nacional, para que eles não aceitem passivamente que militares de pijama, politiqueiros, façam a violência que estão fazendo com o Brasil. Como é que pode um país como o Brasil entregar a Embraer para uma empresa norte-americana por um valor equivalente ao preço com que nós vendemos o prédio do Hotel Copacabana Palace? Os principais projetos da engenharia brasileira estão na Embraer. O KC-390, o Gripen, tem aplicações civis de grande relevância. Como é que pode o Brahma vai tirar o pé daqui? Pergunta à Arábia Saudita o que é que está acontecendo quando eles deixaram os americanos estabelecer uma base provisória para fazer o enfrentamento da ocupação do Kuwait pelo Iraque. Nunca mais tiraram o pé de lá. Nunca mais tiraram o pé de lá. Agora, isso aí é uma vantagem estratégica que o Brasil tem, porque é dali que saem, com economia de 30%, 40%, né, uma possibilidade de foguetes para lançamento de satélite geoestacionário. E o Brasil tem que desenvolver a tecnologia de satélite e de veículo lançador de satélite. Pois hoje é formalmente demonstrado, o Wikileaks, por isso eu lamento a prisão do Assange, o Wikileaks revela documentos oficiais, de telegramas oficiais da diplomacia norte-americana para a Ucrânia, concitando, constrangendo, ameaçando a Ucrânia para não transferir tecnologias de lançamento de foguete para fins civis para o Brasil. E é justamente a esta potência que nós estamos entregando um pedaço do território nacional brasileiro, que, supondo que eles terão a faculdade de autorizar ou não a entrada de brasileiros lá, a pretexto de preservação de tecnologias, etc., etc., significa que eles terão pessoas aqui, que farão a segurança dessa área. Ou seja, vão basear militares ou paramilitares e especialmente o serviço de inteligência, agora oficialmente. Como é que os militares brasileiros, que conhecem o Plano Nacional de Defesa, que ajudaram a elaborar o Plano Nacional de Defesa, podem aceitar passivamente, ou ao contrário de aceitar, serem cúmplices desta violência contra a história brasileira e contra o nosso território? É uma vergonha.